capítulo 13 de Mateus, com a alegria que nós estamos ocupando o púlpito dessa igreja. Creio que será um tempo bom, espero de todo o meu coração, como dizia um amigo meu, pastor, não atrapalhe o Espírito Santo. Então eu espero não atrapalhá-lo, vou ler o texto e comentar o texto, que ele por si só é autoexplicativo. Creio que Deus, com certeza, durante a pregação, vai trazer algo de bom, de diferente para nós. Tá bom? O texto está em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus. Abra a sua Bíblia, por favor. Esse livro que é inerrante, que ele não erra, que é doce. A palavra de Deus. Capítulo 13, eu vou ler dos versículos 1 ao 9. Agora eu quero pedir um favor a você. Você tem essa fitinha vermelha, amarela, azul na sua Bíblia? Tem ou não? Se você tiver, abre em Lucas capítulo 8 e deixe marcadinho lá. Faça isso também. Abre em Lucas capítulo 8, que nós vamos ler a segunda parte do texto em Lucas, tá bom? Então eu vou ler em 13 de Mateus e depois em Lucas 8. Vou dizer por quê. A primeira parte da parábola que eu vou ler, eu gostei mais do texto de Mateus, mas a parte da explicação da parábola eu gostei mais do texto de Lucas. Então eu vou usar os dois textos, é o mesmo texto, só livros diferentes. Eles são correlatos, esses três livros são parecidos, então eu vou usar os dois textos, tá bom? Capítulo 13 de Mateus diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Repita comigo: saiu a semear. Saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8 diz: Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga boa terra. Boa terra. E deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora eu quero completar a leitura no capítulo 8 de Lucas. Por favor, se dirija lá. Capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 11. Está escrito assim no Evangelho de Lucas: Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Repita comigo: palavra de Deus. A semente é o quê? Palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em uma boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Pai, obrigado, Senhor, pelo trecho da Tua palavra que nós lemos. Pedimos agora, por favor, Senhor, a inspiração do Teu Espírito para a explanação do Evangelho às pessoas que aqui estão e aqueles que estão pela internet. Que possamos sair desse lugar, Pai, fortalecidos, com a certeza, a convicção de que devemos frutificar, devemos semear e frutificar. É isso que o Senhor espera de nós, que nessa manhã possa ficar claro para cada um de nós que está aqui. É em Teu nome, Jesus, que criou essa parábola, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. O que é uma parábola?
Uma parábola é uma pequena história que as pessoas contam, e Jesus era mestre nisso. Então, é uma história que você inventa para explicar uma verdade, às vezes complexa. Você diz uma coisa e quer dizer, você lê ou fala uma coisa e quer dizer outra. É assim que as parábolas são usadas. Jesus, ele usava situações ou coisas que as pessoas tinham contato no seu cotidiano para falar verdades profundas, verdades espirituais. A agricultura, nesse caso, e nós lemos, é a parábola do semeador, famosa, lida, relida, estudada. Eu creio que todos conhecem a parábola, e eu não vou inventar a roda, eu simplesmente vou ler o texto, vou fazer comentários, para que fique claro o que está escrito na palavra. Talvez Deus, na sua infinita graça, vai permitir que a nossa mente se abra um pouco mais em relação a essa parábola. Mas, queridos, a agricultura era parte da vida das pessoas naquela época. Por isso, Jesus usou, muitas vezes, exemplos da natureza em suas parábolas. Não só nas parábolas, mas se você pegar a ceia, Jesus usou 2 elementos que eram comum, corriqueiro as pessoas usarem no dia a dia. Por exemplo, o vinho e o pão. Jesus tinha essa simplicidade ao ensinar as pessoas. Muitas vezes nós complicamos os ensinos de Jesus, mas eles estão muito claros para nós. Jesus contou a parábola, e o texto está dizendo, de uma praia, e havia uma numerosa multidão. Eu só quero te ajudar para que você entre no clima do que estava acontecendo. Havia uma numerosa multidão, Jesus está numa praia, e ele não consegue enxergar a todos, ele pega e entra dentro de um barco, se assenta ao barco, para que ele tenha a visão de todos. É interessante que Jesus conta a parábola para toda a multidão, mas ele explica a parábola só para os seus discípulos. Não é estranho isso? Nem todos conseguem receber a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. E por que ele não não explicou para toda a multidão? Porque ele mesmo diz no texto, eu não li todo o texto, depois você pode ler em casa. Ele não não explicou aquelas pessoas, porque ele diz que aquelas pessoas não estavam ali com o coração sincero. Então ele explica a parábola aos seus discípulos que o seguiam, que tinham sinceridade, que tinham pureza, que estavam juntos com ele e que queriam obedecer. Isso é uma lição para nós, concorda? Muitas vezes nós estamos escutando a palavra de Deus, mas não estamos entendendo porque a nossa cabeça está voando, está girando em torno de muitas coisas. O que Deus quer de nós é que entendamos a palavra e que a sigamos, que a obedeçamos. Você concorda comigo que todos nós somos tanto campo como semente? Semente quando semeamos e campo quando recebemos a semente. E a semente aqui não vamos pensar só no plano da salvação, só na pregação para a salvação. Toda e qualquer revelação de Deus, a cada momento, a cada dia, nós somos o campo. Nós recebemos a boa semente lançada pelo Senhor. Essa palavra não se aplica, portanto, somente à mensagem da salvação, mas sim nas verdades contidas na palavra de Deus, que são reveladas por Deus a cada dia, a cada um de nós. Toda vez que você ler a palavra de Deus, há uma revelação para você. Basta que você esteja aberto e que você seja ouvinte, que haja um apurar do teu ouvido para você ouvir o que Deus tem para te falar quando a palavra é revelada. A palavra do semeador nos ensina que a semente do Evangelho alcança solos diferentes e apresenta também resultados diferentes em cada um deles. É interessante que você sabe de cor, eu não estou antecipando nada. Quantos foram os solos que Jesus lançou? Foram 4. Quantos aceitaram o Evangelho? 3. Só um recebeu. É uma lição para nós. Às vezes nós queremos pregar o Evangelho e queremos que todos aceitem. Nem todos vão aceitar. A nossa obrigação, a nossa tarefa é semear. Então, dos 4 solos, o solo que era duro, o solo que tinha pedras, o solo que tinha espinhos, não aceitaram. Mas o solo fértil aceitou a boa semente do Evangelho.
Há 4 tipos de solos que eu quero vinculá-los ao coração. Então, eu sempre vou falar do tipo de solo que foi lançada a semente e, em seguida, a que coração se refere esse solo. E o primeiro solo, queridos, é um solo batido. Um solo que a semente não conseguia penetrar. Esse solo batido refere-se ao coração insensível. E eu quero que você preste bem atenção, porque talvez você esteja pensando, ele está falando no semear, aqueles que não conhecem a palavra, e eu estou falando a você que conhece a palavra, que muitas vezes teu coração está insensível. O meu coração insensível, o nosso solo está batido, e a semente não consegue entrar. Jesus, quando cita esse primeiro solo, ele fala que ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E eu preciso explicar para você que esse solo era um solo batido e sem umidade, ele era duro e infértil. A semente não penetrou na terra, por isso as aves dos céus vieram e as comeram. Mas sabe, queridos, o semeador, quando ele semeava com a mão as sementes. Então ele ia semeando e algumas sementes caíam nos carreiros. Sabe o que é carreiro? No mato a gente fala do carreiro, trilha. Então havia o local da plantação, o local da lavoura, e havia carreiros para você visitar toda a lavoura. Então algumas sementes caíam nesses caminhos, nessas trilhas. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado. E os agricultores utilizavam-nos para percorrerem a plantação. Por isso, muitas vezes, os próprios homens pisavam naquela semente. Às vezes, até quem lança a semente pisa nela. Conhece pessoas assim? Que lançam a semente e, pelo seu mau testemunho, pisam na semente. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente servia de alimento para os pássaros. Mas veja qual é a explicação que Jesus dá a respeito desse solo, desse coração insensível. Ele diz assim: a semente que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. À beira do caminho, a semente que cai, as pessoas ouvem, mas em seguida o diabo vem e rouba a palavra. Não se estabelece, arrebata do coração das pessoas a palavra, para que, se suceder que elas creiam, elas não sejam salvas. Mesmo que elas tentem crer, elas não serão salvas. As aves que comeram as sementes, explica Jesus, são os demônios, que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. O diabo é o maior interessado em querer tirar a palavra de você e de mim. Você lembra o que o diabo fez com Jesus no deserto? Jesus acabava de ter um dos momentos mais lindos da palavra de Deus, da sua trajetória, em que a palavra descreve, em que ele fora batizado e durante o seu batismo uma voz do céu disse: esse é o meu filho, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. E a Bíblia diz que em seguida o Espírito Santo o levou para o deserto para que ele fosse testado, para que ele fosse provado. E lembre de uma coisa, meu amado e minha amada, você quer seguir com o Senhor, quer estar firme com o Senhor, quer ser íntimo com o Senhor, você vai ser testado. Está entendendo? O que é que eu faço no teatro? Todos aqueles que se aproximam de Deus passarão por lutas, passarão por provações. Eu não posso iludir vocês, queridos. Nós passaremos por lutas, mas nós sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa. As aves que comeram as sementes são os demônios que tiram a palavra. E eu pergunto a você, por que o diabo não come a semente que caiu nos espinhos? Por que o diabo não come a semente que caiu no meio das pedras? Por que ele come a semente que caiu no caminho? O diabo só comeu essa. É o que Jesus disse. Porque a semente que caiu no caminho foi antes pisada pelos homens. Ela já não tinha sustentação. E o diabo vem e arrebata do coração. Queridos,
Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e a correria das coisas do mundo. Por isso a palavra de Deus, nesse caso, é pisada. Quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Qual é o primeiro solo? Solo? Duro. Batido. Qual é o coração? Ó Senhor Deus da glória, revela este povo que eu acabei de falar, Senhor. Coração insensível. Chão batido, coração insensível. Segundo tipo de solo rochoso. Que tipo de coração? É o coração impulsivo. Não sou eu que estou dizendo, você vai ver que Jesus diz isso. É um coração impulsivo. Mateus, Jesus está dizendo assim, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Que ensinamento para nós. Muitas vezes a palavra vem e não cria raízes. Porque nós não estudamos, nós não lemos a palavra. Eu estou falando de uma forma geral. Esses dias eu estava falando em uma outra igreja, e disse que um dia eu fiz um teste em uma outra igreja, e falei um texto de Zedequias 2. O pessoal foi procurar na igreja, na Bíblia. Quase acharam, Zedequias 2. Então, eu vi um cara fazendo isso e fiz também. O povo não sabe nem quais são os livros da Bíblia. Estou falando de uma forma geral, não se ofenda comigo, por favor. Você fala lá um livro de Amós, Naum, rapaz, é uma correria. É um farfalhar da Bíblia para frente e para trás. Você fala um livro do Novo Testamento, as pessoas procuram no Antigo Testamento. As crianças precisam aprender desde pequeno, não é isso? E eu espero, com certeza está acontecendo isso. Muito bem, queridos. As sementes que caíram na parte do solo, que era rochoso, logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. Jesus explica isso, ele nos clareia, nos mostra exatamente o que ele estava querendo dizer. Ele diz assim, aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Acham que seguir a Cristo é só um mar de rosas. Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Qual é a forma de nós sermos tratados, de crescermos, de amadurecermos, de sermos santificados, se não for através do sofrimento? Eu não sei. Vocês eu não sei, mas comigo funciona no sofrimento. Quando eu tenho que dobrar o joelho e chorar na presença de Deus e pedir a Deus que mude minha vida, que mude o meu sentir, meu agir, que as minhas orações tenham odor dos céus. Como isso impactou a minha vida, pastor Ricardo? As minhas orações eram odor terreno sempre. Eu tenho tentado fazer oração com odor do céu, cheiro do céu. Senhor, muda em mim. Tira o meu orgulho, minha vaidade, minha autossuficiência. Me faz mais amoroso, mais carinhoso. Me faz cuidar da minha esposa, das minhas filhas, minhas netas, da igreja, das pessoas. Não permita que eu tenha qualquer tipo de preconceito com ninguém, Senhor. Eu estive fazendo um curso agora em São Paulo. Uma das pessoas, no final do curso, me procurou e disse assim, eu sou um bandista e tinha muita dificuldade com pastores. Mas você é um cara diferente. Ela me abraçou e disse assim, você me acolheu. O dia que você for em Indaiatuba, eu quero te ver. E agora eu recebi um WhatsApp de uma menina de Manaus, que ela disse, sou pastora da igreja aqui em Manaus, mas não tive a coragem que você teve de dizer no curso que só tinha pessoas não crentes,
que você era pastor. E numa tarde, numa manhã, uma noite, eu cheguei no lugar que eu estava dormindo, eu escrevi 96 versículos, papel desse tamanho, com 3 letras diferentes, 3 cores diferentes, e preguei na mesa de cada uma daquelas pessoas. De manhã, quando eles chegaram, estava aquele versículo. Não botei qual era o endereço. Botei como se fosse uma frase. Aquela menina falou assim: eu fui impactado pelo que você fez. 96 mensagens você escreveu. Você entendeu que você pode impactar as pessoas com simples coisas? Era um papelzinho que eu cortei de um papel ao maço. Cortei em várias partes, sentei e escrevi. Em vermelho, eu tenho uma manhã maravilhosa. Escrevi um texto bíblico motivacional. E embaixo coloquei a equipe que eu pertencia. Eu estou te contando isso para a glória de Deus. E o que eu tenho pedido a Deus é que eu faça a diferença onde eu estiver. E que eu reflita a glória de Deus onde eu estiver. Eu sei que sou pastor difícil. Eu sei que sou uma pessoa que precisa ser tratada. Mas eu creio que estou num processo. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la em mim até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem rapidamente e impulsivamente, a recebe com alegria, mas pela falta de raiz isso dura pouco. Logo que surge a aflição, a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e abandona. As pedras, queridos, são os corações que recebem com alegria, mas depois rechaçam a palavra de Deus. São os corações duros e obstinados, e nesses a palavra de Deus seca, e se nasce não cria raízes. Muitas vezes, queridos, no dia a dia isso acontece conosco. Não é só quem não conhece o Evangelho. Às vezes, a palavra de Deus está falando conosco, mas nós não obedecemos. Nós muitas vezes acolhemos a palavra com alegria, mas rechaçamos, não obedecemos. Qual o segundo tipo de solo que eu falei para vocês? Solo rochoso. Qual o coração? Impulsivo. Terceiro, solo espinhoso, o que tem espinhos. E esse coração é um coração ocupado. Coração ocupado. Jesus disse assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O semeador semeou em meio aos espinhos as ervas daninhas, as pragas, e a semente ao nascer foi sufocada e mirrada. Ela não produziu frutos. Não havia espaço para o crescimento, pois foi abafada. Jesus explica essa parábola lá em Lucas, dizendo o seguinte, esse tipo de solo. Aqui, tipo de semente, queridos. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Uma das coisas que pessoas, quando começam a conhecer o Evangelho, se aproximar de Deus, mais têm medo que tem que deixar as coisas que elas gostam. Isso aconteceu comigo. Eu tinha todo tipo de vício, todo tipo de mau hábito. Um dia, se quiser, eu te conto. Não é a hora. Mas no dia que eu recebi o Evangelho, que eu conheci o Evangelho, comecei a comer a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia, e falei, só tem um problema, Senhor, como é que eu vou deixar essas coisas que eu tanto gosto? E aí eu lembro que o Espírito Santo falou claramente comigo, eu vou tirar esse gosto que você tem pelas coisas que não são minhas. Eu lembro a você que eu era um executivo numa multinacional, eu ganhava um salário muito bom, e era um desafio para mim servir a Deus trabalhando naquela empresa. Mas eu confesso a vocês que uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era ir em velórios. Eu não gostava de ir em velórios. Uma outra coisa que eu não suportava era ir em hospitais, principalmente em UTI. Nunca tinha ido em UTI, tinha pavor de UTI. Principalmente de pessoas que estavam com qualquer tipo de lesões, que aparecesse ossos, sei lá, alguma coisa assim. Muito tempo se passou, eu quero te dar esse testemunho. Muito tempo se passou, um dia eu estava descendo a rampa do Hospital Evangélico. No meio da rampa do Hospital Evangélico eu tive um encontro com o Senhor. E o Senhor me disse assim, pastor Ricardo,
Eu não disse que ia mudar os teus gostos? Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer, quem me conhece? Você sabe. Eu gosto de visitar pessoas quando estão passando por lutas. Eu gosto de ir a UTIs. Eu gosto de ir a hospitais. E eu gosto, por incrível que pareça, de participar de velórios. Você sabe por quê? Porque você deita o cabelo e prega Jesus. Quando você vai falar para Jesus, uma pessoa no UTI, ela fica atenta ao que você fala. Quando você está falando no velório, todos que estão participando, eles ouvem a palavra e os seus ouvidos estão abertos, totalmente abertos. O que eu mais gosto de fazer é aquilo que eu mais detestava, que eu mais tinha dificuldade. Então Deus muda os teus gostos, não tenha problema, não tenha dificuldade. Se você está chegando, se você está caminhando, não tenha medo que Deus vai tirar os maus hábitos. Deus vai mudar esse gosto que você tem por essas coisas que talvez não agrade a Deus. Não fique preocupado com isso, isso é um processo de Deus na sua vida e na minha vida. Ao ouvir a mensagem, as pessoas gostam da mensagem. Porém, quando o seu tipo de vida é confrontado pelas novas verdades, resolvem desistir porque não querem abrir mão dos seus velhos costumes. São aqueles que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a em seu coração infrutífera. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com prazeres carnais, e nestes a palavra de Deus é sufocada. E por fim, glória a Deus, quarto tipo de solo, solo fértil. Solo fértil, coração obediente. E aqui eu vou gastar um tempinho para poder explicar isso para vocês. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Apenas a semente que caiu em boa terra frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Foi por cento, 100%, 60% e 30%. De 100 que foram semeadas, 100 deram certo. De 100 que foram semeadas, 60 deu certo. De 100 que foram semeadas, 30 deu certo. Jesus explicou que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nossos corações devem sempre estar receptivos à palavra de Deus. A semente que germina não acontece por acaso, queridos. Para a semente germinar, alguns cuidados devem ter. E eu vou dizer para vocês, o primeiro cuidado que você deve ter quando você for semear, a semeadura exige um tempo de preparação. Antes de semear um campo, o agricultor prepara o terreno. Ele lança a preciosa semente só depois de arar a terra. E arar a terra na época era com arado, não é como é hoje. Hoje o pessoal lança a semente em cima daquela colheita que já aconteceu, é que colocam tanta coisa na terra que a fazem produzir. Mas a terra comum, sem ter qualquer tipo de adereços, de produtos que são usados, ela precisa ser revolvida a terra. Quem já plantou sabe disso. Se você pegar a terra sem mexer a terra, aquela semente não vai para frente. Então você tem que revolver a terra. Aquela terra que está embaixo tem que trazer para cima, misturar aquela terra, para que ela seja fértil. Você entendeu isso? Então é assim que funciona, querido. Você tem que mexer, você tem que misturar a parte que está fértil com aquela que não está fértil. Segunda lição, eu estou no solo fértil, tá? Segunda lição para o solo fértil. A semeadura exige esforço e sacrifício. A semeadura exige esforço e sacrifício. O salmista, no Salmo 126, 6, diz o quê? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não há semeadura, muitas vezes, sem lágrimas, sem sofrimento, sem investir tempo. Você quer ganhar alguém para Jesus, não quer investir tempo, não quer participar das mazelas dele, das dificuldades dele, das lutas deles, tem que participar. Por isso, muitas vezes, você vai perceber que você investiu e a pessoa desistiu. Vai te trazer choro, de desesperança, às vezes, no momento. Mas é assim que acontece, querido.
Lembre-se que a maioria dos 4 terrenos, 3 não aceitaram, só um aceitou. Semear não é coisa fácil, exige preparo, esforço, sacrifício e dependência de Deus. Eu estava certo dia em Mato Grosso, numa grande fazenda. Para você ter uma ideia, para nós chegarmos à fazenda, tivemos que ir de avião, para chegar no tamanho da fazenda. Plantação de algodão. O 3º maior produtor de algodão do Brasil. E eu fui numa fazenda de um dos parentes dele, e ele estava plantando milho. E nós sentamos na varanda, tomando um chimarrão, que ele é gaúcho, e eu conversando, eu falei, fulano, você tem que ser crente, né, cara? Ele falou, por quê, pastor? Porque você esperar que essa terra germine, você joga a semente, fica esperando que ela germine, cara, tem que acreditar em Deus. Porque você precisa o quê? Lançar a semente e ver que ela pegou. Depois você tem que contar com a chuva, com a lua, com o sol. E ele falou assim, pastor, não sei se você sabe, mas até o vento influencia. Se não tiver vento, às vezes não vai. Porque, às vezes, o vento leva as sementes para outros lugares também. Você entendeu isso ou não? Quando você vai semear, você tem que depender de Deus. Porque é Deus quem faz a obra. Às vezes, na semeadura, encontramos todo tipo de resistência. Na parábola, a semente que foi lançada foi atacada por seres espirituais, seres racionais e seres irracionais. Quem atacou foi o diabo, quem atacou foram os homens, as aves, os espinhos, as pedras. Todos tentaram sufocar, impedir o crescimento da semente. O diabo rouba, os homens pisam, as aves arrebatam, os espinhos sufocam e as pedras ferem a semente. Bonito isso, não? É por isso que muitas vezes a semeadura nos leva às lágrimas. O semeador não desiste por causa da luta, do sacrifício da semeadura. Porque enquanto ele sai andando e chorando, enquanto semeia, ele tem certeza que a colheita acontecerá. Você precisa de ver a convicção daquele homem que era agricultor. Ele falou, pastor, tranquilo, vai dar colheita. Ele tinha confiança que Deus ia dar uma boa colheita. Terceiro, a semeadura determina a colheita. Nós colhemos o que plantamos. A colheita é da mesma natureza de semeadura. Não adianta você plantar milho e querer colher soja. Não adianta você plantar uma árvore de laranja e colher uma maçã. A tua semeadura será conforme aquilo que você plantou. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E esta é uma lição para todas as áreas da nossa vida, queridos, porque quem semeia amizade, colhe afeto. Quem semeia amor, colhe simpatia. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. E quem semeia ventos, colhe tempestades. É assim que a palavra de Deus se refere à colheita. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. A colheita não é só da mesma natureza, mas também mais numerosa que a semeadura. Quem muito semeia, com abundância ceifará. Antigamente as pessoas plantavam milho, lembra como é que era aquela maquininha? Você já viu como é que planta o milho hoje? É com máquinas. Eles plantam em profusão, gente, jogam e nasce o milho um golado do outro, bonito. Eu nunca pensei que pudesse crescer, parece que tem 30 centímetros de distância de uma semente para a outra. E a máquina mede direitinho isso. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você prega a palavra de Deus, mais pessoas vão conhecer Jesus. Precisamos ser criteriosos na escolha de nossas sementes. Eu estou terminando, queridos. Quais são os tipos de solo que nós conversamos? O tipo de solo, primeiro, batido o coração, insensível. Segundo, solo rochoso, coração impulsivo. Terceiro, espinhoso, coração preocupado. E por último, solo fértil, coração obediente, sensível. Terminando, queridos. Por que a palavra de Deus prospera tão pouco hoje? Será que é por causa de Deus? Eu te afirmo que com certeza não é. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é eternamente o mesmo. Será que a palavra de Deus não prossegue, não prospera por causa do ouvinte? Desde que o homem caiu, ele é o mesmo. Não mudou.
e ele vai resistir, ele vai ter dificuldade. O problema está onde? Faça assim. Faz aí, fião. Não viu se fazer, fião. História é essa, fião. Todos que não fizeram, eu vou falar. Não é brincadeira. Terça-feira nós conversamos. Muito bem, queridos. O que Jesus disse? O semeador saiu para semear. Pastor Ricardo, tem pessoas que saem e não semeiam. Tem pessoas que semeiam e não saem. O semeador saiu para semear. Quer dizer que eu tenho que sair para semear. Semear dentro da igreja é fácil? É muito fácil. Tem que semear lá fora. Tem que semear no mundo. Eu vou terminar dizendo que em João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muitos frutos. O grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem a 100, outros a 60 e outros a 30. De qual grupo você pertence? Qual grupo eu pertenço? Feche os teus olhos, eu vou orar e passar para o pastor Ricardo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi exposta. Obrigado porque eu creio de todo o meu coração que não atrapalhei, Senhor, a obra do teu Espírito nessa manhã. Obrigado porque cada um de nós recebeu com carinho, com zelo, com amor. E eu creio que vai produzir, Senhor Deus, mudança em nossas vidas, se é que sim é necessário, Pai. Que possamos frutificar, porque nisto é glorificado o Senhor, que deis muito fruto, e assim seremos conhecidos discípulos de Jesus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui e pela mensagem que cada um de nós recebeu nesta manhã. Que ela realmente traga transformação em nossas vidas. É o que eu te peço em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor.